Beleza, pessoal? Meu nome é Tiago Carvalho, bem-vindo ao seu canal Me Ajuda Medicina. E, gente, hoje vamos falar sobre um assunto muito importante: hipertensão arterial, uma doença que acomete milhões de pessoas em todo o mundo. E na nossa aula vamos falar sobre como diagnosticar a hipertensão arterial, vamos falar sobre lesões de órgãos-alvos, consequências que pessoas podem vir a ter em outros órgãos por não tratar bem da sua hipertensão. Vamos falar também de como avaliar o risco cardiovascular, algumas recomendações sobre os tratamentos não medicamentosos e tratamento medicamentoso. E o importante é que nossas informações da nossa aula de hoje estão atualizadíssimas com a última diretriz saída em 2020 sobre hipertensão arterial. Beleza, pessoal? A gente se vê logo depois da vinheta. Bom, pessoal, então vamos começar com a nossa aula sobre hipertensão arterial sistêmica. Como eu falei com vocês, todas as informações contidas aqui na nossa aula, elas foram retiradas das diretrizes brasileiras de hipertensão arterial que saiu agora em 2020. E por que cuidar da pressão arterial? Bom, pessoal, todo paciente que ele não controla a sua pressão ou que mantém a sua pressão a nível acima dos valores recomendados, esses pacientes eles poderão vir a cursar com morte súbita, acidente vascular encefálico, né, o famoso derrame, infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca, doenças arteriais periféricas e doença renal crônica. Então, assim, é muita coisa que o paciente pode vir a ser acometido caso ele não consiga controlar a sua pressão arterial. Então, ele possui um risco dobrado, né, para doenças cardiovasculares. Bom, e o que é a pressão arterial sistêmica? Ela é a força que o sangue exerce sobre a parede das artérias da circulação sistêmica. Que nós temos aqui um vaso sanguíneo e no interior desse vaso nós temos um fluxo de sangue que percorre o interior desse vaso. Então a pressão exercida pela passagem do sangue no interior do vaso é o que nós chamamos de pressão arterial. Então isso é um conceito simples e básico da gente compreender o que vem a ser a pressão arterial. Complicações. E o que é que uma pressão arterial elevada ao longo de anos pode causar com os nossos vasos? Bom, aqui nós temos um vaso, né, com seu diâmetro e tamanho normal. Ao longo de anos, esse vaso, ao sofrer uma intensa pressão exercida no interior do seu vaso, ele pode sofrer o que nós chamamos de remodelamento hipertrófico vascular. Ou seja, o vaso ele vai ficando hipertrofiado, ele vai ficando bombadinho. Só que isso tem um prejuízo muito grande. Percebam que o lumen, o local por onde o sangue vai passar no interior do vaso, ele fica diminuído, né? E à medida que a hipertensão ela vai se mantendo ao longo de anos, o vaso ele continua a ficar cada vez mais hipertrofiado e o seu lumen diminuindo. Então, a primeira consequência negativa dessa hipertrofia é o que? A diminuição do fornecimento de sangue para os tecidos. Como o lume do vaso diminuiu, então a quantidade de sangue diminuída vai passar por aqui pelo interior do vaso. Então, o sistema vascular, ele não vai conseguir fornecer sangue de maneira adequada para o metabolismo dos tecidos. E aí começa uma série de complicações. E outra consequência também é que o vaso ele fica mais enrijecido, ele perde parte da sua complacência e elastância, ele não fica um vaso flexível capaz de acomodar volumes, né, de sangue maiores. Isso aí vai levar também consequências para outros órgãos por falta dessa irrigação adequada. Então nós vamos passar a ter lesão cardíaca, lesão cerebrovascular, lesão renal, lesão retiniana e também vascular periférica. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, então
nós devemos agora avaliar o nosso paciente. E a avaliação inclui, primeiramente, o diagnóstico. Nós devemos saber se o nosso paciente ele é hipertenso ou não. Uma vez definido isso, nós devemos passar para a investigação de causa secundária, saber se aquele quadro de hipertensão existe alguma causa associada ou não. E depois devemos realizar a estratificação do risco cardiovascular, que se refere ao risco que o paciente tem de desenvolver uma enfermidade cardiovascular ao longo de alguns anos. E a etapa da avaliação, ela vai compreender primeiramente a medida da pressão arterial, né, que ela é quem vai determinar se o paciente é hipertenso ou não. Em seguida, devemos realizar uma anamnese. Essa anamnese, né, deve conter perguntas quanto aos antecedentes patológicos do nosso paciente, saber se o nosso paciente tem alguma outra doença que possa contribuir para o desenvolvimento dessa hipertensão. Se o nosso paciente ele já é hipertenso, nós devemos perguntar quanto ao tempo do diagnóstico, quando ele foi diagnosticado com hipertensão, as medicações que usa e suas doses. Devemos realizar também um exame físico minucioso e exames complementares. Vamos ver um pouquinho sobre cada um deles agora. Bom, eu trouxe para vocês aqui alguns dos fatores de risco que podem contribuir para o desenvolvimento da hipertensão arterial sistêmica. Entre eles, nós temos a idade, fator genético, obesidade, ganho de peso, sedentarismo, fatores socioeconômicos, a ingesta excessiva de cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha, consumo excessivo de álcool, apneia do sono e tabagismo, que eu não coloquei aqui. Bom, pessoal, a hipertensão arterial primária ou essencial, como também é chamada, é o tipo de hipertensão arterial que não tem uma causa definida. E ela é responsável por 90 a 95% dos casos diagnosticados de hipertensão. Então, só sobra aí de 5 a 10% dos pacientes para a gente investigar alguma causa secundária. Quanto ao exame físico, nós devemos realizar as medidas antropométricas, como peso, altura, índice de massa corporal, circunferência abdominal. Devemos nos atentar para sinais e sintomas que possam sugerir uma causa secundária, mesmo a porcentagem de pacientes que possuem uma hipertensão arterial secundária ser baixa, nós devemos também nos atentar para isso, porque existem enfermidades que podem gerar quadros de hipertensão, como doença renovascular, doença da tireoide, como hipertireoidismo, hiperaldosteronismo, que é o excesso da produção do hormônio aldosterona, que retém sódio e água, síndrome de Cushing, que cursa com a produção excessiva de cortisol, feocromocitoma, e é caracterizado pela produção excessiva de catecolaminas. Então, essas são algumas das doenças, existem outras, claro, que podem gerar quadros de hipertensão arterial. Em seguida, nós devemos fazer um exame do aparelho cardiovascular, e todo paciente hipertenso ele pode desenvolver enfermidades cardiovasculares. Aí devemos atentar para os sinais e sintomas de lesão de órgão-alvo, aqueles órgãos que possam estar sendo lesados ou sofrendo conta da hipertensão. E essa pesquisa da lesão de órgão-alvo, ela inclui pesquisa de fundo de olho para alguma retinopatia hipertensiva, o exame de tórax, nós devemos realizar a ausculta cardíaca nos focos mitral, aórtico, pulmonar, tricúspide, para identificarmos sinais de hipertrofia ventricular ou de estenose de alguma de suas válvulas. Pesquisa de sopros abdominais, isso porque a hipertensão também pode gerar disfunções vasculares a nível de aorta abdominal e artéria renal, exames neurológicos e etc. Quanto aos exames complementares, esses exames eles devem ser feitos de rotina nos pacientes hipertensos, para que a gente possa estar sempre avaliando a presença de lesões subclínicas de órgão-alvo e para estratificação do risco cardiovascular. Esses exames incluem análise de urina, potássio, creatinina, glicemia de jejum e hemoglobina glicada. Isso é importante até porque existem muitos pacientes hipertensos
que às vezes só vêm descobrir que são diabéticos através desses exames de rotina. Devemos também, né, estimar a taxa de filtração glomerular para avaliação da função renal. É importante também a realização de um lipidograma para ver as taxas referentes ao colesterol total, HDL, triglicerídeo plasmático, LDL, ácido úrico plasmático, que eu destaquei aqui eletrocardiograma. Como a hipertensão pode gerar quadros de insuficiência cardíaca, né, ao longo dos anos, caso ela não seja controlada, claro. Então, o eletrocardiograma, além de ser um exame barato, ele pode nos informar algumas coisas sobre a saúde do nosso coração. Beleza, pessoal? Passar. Bom, e agora nós vamos definir se o nosso paciente ele é hipertenso ou não. E como é que a gente faz isso? O paciente chegou no nosso consultório, lá no nosso posto. Vamos medir a pressão arterial dele pela primeira vez. Então, isso deve ser feito como? Nós devemos medir a pressão arterial nos dois braços. E o braço que der o maior valor vai ser o braço de escolhas para as aferições seguintes. E esse valor também vai ser o que nós vamos guardar para a gente, né? Daquele braço que apresentou o maior valor. E como é que nós vamos diagnosticar agora se o nosso paciente é hipertenso ou não? A gente fez a medição da pressão arterial, então vão ser hipertensos todos os pacientes que após, vamos aqui ó, lê junto comigo, 2 ou mais aferições com intervalo de dias ou semanas apresentarem uma pressão arterial igual. Bom, a pressão arterial sistólica ela deve ser igual ou maior que 140 milímetros de mercúrio e ou a pressão arterial diastólica deve ser igual ou maior que 90 milímetros de mercúrio. Pessoal, o nosso paciente para ser hipertenso, ele não precisa ter os dois valores de pressão aqui que eu estou mostrando para vocês não. Se ele tiver só a pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 mm de Hg, nosso paciente, ó, já é hipertenso. Ou então, se ele tiver só a pressão arterial diastólica maior ou igual a 90 mm de Hg, ele também já é classificado como um paciente hipertenso. Eu não preciso ter esses dois valores para classificar meu paciente como hipertenso. E aí, essas medições, ela deve ter um intervalo de dias ou semanas. Eu não posso medir essa pressão no mesmo dia, não. O paciente chegou um dia no meu consultório, eu fiz a medição, encontrei uma pressão sistólica maior ou igual a 140 mm de Hg. Aí, depois de alguns dias, 3, 4, 5 dias, algumas semanas, ele vem de novo ao consultório e a gente faz uma nova medição e nós encontramos o mesmo valor. Ou 140 ou 90, então nós já podemos diagnosticar esse paciente como sendo hipertenso. Existe também outra forma de medir pressão, que é através da monitorização ambulatorial da pressão arterial, que é conhecido como MAPA. Ele também pode ser utilizado para fins de diagnóstico, mas assim, ele é mais utilizado para critérios de avaliação, certo? E é muito importante que a gente realize uma medida adequada, porque uma medida inadequada vai nos levar a uma classificação imprecisa de nosso paciente. E por isso eu trouxe aqui nesse slide, né, algumas recomendações que devem ser realizadas na hora de medir a pressão. Então nós devemos perguntar ao paciente, né, e orientar para que ele descanse uns 5 minutos, né, em ambiente silencioso, né, para dar aquela acalmada quando ele está chegando da rua, veio dirigindo ou veio caminhando. Perguntar se ele está com a bexiga cheia, porque a medida deve ser realizada com o paciente estando de bexiga vazia. Se ele praticou exercício físico, ele deve permanecer, ó, por no mínimo ali 60 minutos descansando para acalmar. Se ingeriu bebida alcoólica, café ou ele fumou, aí é preferível até que ele venha só outro dia para poder medir essa pressão arterial dele. E ao medir a PA, nós devemos o quê? Fazer, ó, 3 medidas devem ser realizadas com intervalo de 1 a 3 minutos, né? O manguito ele deve ser justo, ou seja, nem apertado e nem folgado, né? 2 a 3 centímetros acima da fossa cubital. O braço deve estar apoiado com a palma da mão voltada para cima e ao nível do coração,
Isso é importante também. A manga da camisa não deve garrotear o braço e as pernas descruzadas e os pés apoiados no chão. Então, algumas recomendações simples para a gente lembrar. Bom, e a classificação da hipertensão arterial, ela vai ser de acordo com os níveis pressóricos encontrados durante a medição. E de acordo com o que a gente achou, a gente pode classificar essa pressão arterial em pressão arterial ótima, pressão arterial normal, pré-hipertenso, né? Hipertensão em estágio 1, hipertensão estágio 2 e hipertensão estágio 3. Aqui eu selecionei aqui o estágio 1, né? E é quando nós realmente definimos o nosso paciente como sendo hipertenso, né? Quando o paciente ele encontra, né, níveis de pressão arterial sistólica, né, igual ou superior a 140 e ou a pressão arterial diastólica igual ou superior a 90. A partir desse achado aqui, nosso paciente é hipertenso. Agora vamos falar um pouquinho sobre a estratificação do risco cardiovascular, que é o risco que o paciente tem de desenvolver problemas cardiovasculares ao longo de alguns anos. Então, isso deve ser feito em todos os pacientes. Por quê, Tiago? Porque ele vai nos determinar um prognóstico, né, a respeito da evolução da doença e vai nos ajudar na decisão terapêutica, na escolha das medicações que esse paciente vai utilizar. Vai depender muito desse risco cardiovascular. E o que deve ser avaliado? Os níveis da pressão arterial, né? Saber se o paciente se encontra naquele estágio 1, 2 ou 3, a presença de fatores de risco cardiovascular e a presença de lesão de órgão-alvo. Como já falei, lesão de órgão-alvo são lesões estruturais ou funcionais decorrentes da hipertensão arterial em vasos de coração, cérebro, rim e retina, e ou da existência de doença cardiovascular ou doença renal estabelecida. Porque às vezes o paciente ele já pode ter uma doença cardiovascular ou renal, que vem ainda agravar mais ainda a hipertensão e os órgãos em específico. E aqui nós temos aqui, ó, fatores de risco coexistentes na hipertensão arterial. São fatores de risco que, junto com a pressão arterial, vão contribuir ainda mais para o risco cardiovascular. E que fatores são esses? Ser do sexo masculino, ter idade maior que 55 anos para os homens e maior que 65 anos nas mulheres, parentes de primeiro grau que possuíam doença cardiovascular, tabagismo, dislipidemia, valores aumentados, né, para as lipopoliproteínas como VLDL, LDL, HDL e triglicerídeos, diabetes mellitus e obesidade, né? A obesidade é caracterizada nos pacientes que possuem um índice de massa corporal igual ou maior a 30 kg por metro quadrado. E aqui nós temos uma tabelinha para melhor facilitar a nossa visualização e estratificação do risco cardiovascular. Mais uma vez, que devem ser feitos em todos os pacientes. Então, primeiramente, nós devemos, né, saber quanto de pressão o nosso paciente tem, para que a gente possa colocar ele aqui em pré-hipertensão ou paciente com hipertensão em estágio 1, 2 ou 3, que isso vai depender, né, de seus valores pressóricos. Em seguida, nós devemos avaliar e contabilizar a presença de fatores de risco. Se o nosso paciente ele não tem fator de risco, se ele tem um ou dois fatores de risco, ou se ele tem 3 ou mais fatores de risco. Avaliados os fatores de risco, nós vamos buscar o quê? Se o nosso paciente possui lesão de órgão-alvo, doença renal crônica em estágio 3, é um paciente em que os seus rins já estão bem delimitados, a presença de diabetes mellitus ou a presença de uma doença cardiovascular. Então, percebam aqui, ó, que o paciente que possui alguma dessas condições aqui, ele já se encontra em alto risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares ao longo de alguns anos. E está aqui escrito, ó,
são classificados como sendo pacientes de alto risco, aqueles diabéticos, doença cardiovascular estabelecida, o renal crônico e lesão de órgão-alvo. Bom, e as metas do nosso tratamento? A meta do tratamento ela é individual, porque cada paciente ele vai possuir fatores de risco específicos, lesão de órgão-alvo específico ou não possuir. Então, para cada paciente, nós vamos ter um tratamento específico que é individualizado. Então, a finalidade do tratamento ela vai consistir na redução da morbimortalidade cardiovascular. Ou seja, nós vamos tentar ao máximo evitar que o paciente tenha algum agravo cardiovascular, principalmente aqueles citados no início da nossa aula, como infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico, falência renal e etc. Então, no geral, a meta para um bom controle, para a gente conseguir evitar essa morbimortalidade, é tentar manter a pressão arterial do nosso paciente menor do que 140 por 90 e não inferior a 120 por 70, porque se a pressão baixar demais, também ela pode prejudicar. Então, no geral, nós vamos tentar manter a pressão do nosso paciente menor do que 140 por 90 milímetros de mercúrio. Detalhe: pacientes que já são coronarianos, que possuem insuficiência cardíaca, que é renal crônico, que já tiveram episódios de acidente vascular encefálico ou que são diabéticos, a meta para manutenção da pressão arterial ela ainda é mais rigorosa. Ela deve ser menor do que 130 por 80 milímetros de mercúrio. Para pacientes idosos, as nossas metas terapêuticas elas vão depender da qualidade de vida do paciente, o risco de queda, fragilidade, independência, se o idoso mora só ou não, se já é um idoso sequelado de outras enfermidades, né, e presença de comorbidades. Idosos com mais de 80 anos, uma PA inferior a 150 por 90 milímetros de mercúrio pode ser considerado como a nossa meta. E nós temos aqui o tratamento não medicamentoso, que vai consistir na mudança do estilo de vida. Então, assim, a maioria dos pacientes que chegam ao consultório com quadro de hipertensão, o recomendado, né, desde que já não se tenha doença cardiovascular instalada, lesão de órgão-alvo, doença renal crônica, é apelarmos para a mudança do estilo de vida. Caso isso não resolva, então nós podemos entrar aí já com o tratamento medicamentoso. E a recomendação aqui, ó, e mesmo os pacientes que entram com medicação, a mudança no estilo de vida também está recomendado, claro. E que recomendações são essas, né? Consumo de sal de até 2 gramas por dia, né? Alimentação rica em frutas, verduras, legumes, laticínios com baixo teor de gordura saturada e total, moderação do consumo de álcool, máximo de 2 doses por dia. Essas 2 doses, pessoal, é o equivalente a mais ou menos aí 2 latinhas de cerveja para o homem e 1 dose dia para mulheres, né? Atividade física aeróbica regular, caminhada com passos rápidos, pelo menos 30 minutos todos os dias, né? Se não conseguir todos os dias, aí vai 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, até conseguir realizar isso aqui, certo? E também existe a questão, né, da limitação física de cada paciente também, que deve ser avaliado. Isso aqui, ó, redução de peso é o que é o mais recomendado. Como nós vimos nos slides anteriores, a obesidade e o ganho de peso são fatores de risco para o desenvolvimento de hipertensão. Então, para alguns pacientes, apenas a mudança do estilo de vida é suficiente para conseguirmos baixar essa pressão. Caso isso não seja conseguido, aí nós devemos ir para o tratamento medicamentoso. O tratamento farmacológico, ele vai se basear em quê?
Nós queremos reduzir a pressão arterial. Para reduzirmos a pressão, nós devemos mexer no débito cardíaco e na resistência vascular periférica. Então, existem medicações que irão atuar no débito cardíaco, como os diuréticos, os beta-bloqueadores e os simpatolíticos de ação central, e outra classe de medicações que irão atuar na resistência vascular periférica, como os inibidores da enzima conversora da angiotensina, bloqueadores dos receptores de angiotensina e bloqueadores dos canais de cálcio. Vamos falar um pouquinho sobre eles agora. Bom, os diuréticos, o mecanismo de ação relaciona-se aos seus efeitos natriuréticos, com a diminuição do volume circulatório e do volume extracelular. Então, se eu diminuo o volume dentro do meu vaso, eu vou estar diminuindo, consequentemente, o meu débito cardíaco. E isso vai fazer com que a minha pressão arterial baixe um pouco. Aqui nós temos a classe de remédios diuréticos. Temos aqui a dose diária habitual que deve ser tomada com o seu valor mínimo e o seu valor máximo e a frequência por dia. Beleza, pessoal? E vocês tiram o print de memoriza aí depois. Nós temos os bloqueadores dos canais de cálcio. Seu mecanismo de ação é o quê? Diminui a disponibilidade de cálcio no interior das células, dificultando a contração muscular. Também diminui a resistência vascular periférica por vasodilatação. O cálcio ele é um íon muito importante para a contração muscular. Sem a presença do cálcio, não temos contração muscular. Consequentemente, nós vamos ter o que aí? Uma inibição da contração muscular e uma vasodilatação. Então, os bloqueadores dos canais de cálcio, eles são divididos em dihidropirimidínicos e não dihidropiridínicos. E nós temos aqui os fármacos, como a alodipina, fenodipina, nifedipino, a dose diária que deve ser tomada e a sua frequência. Então, os dihidropiridínicos, eles exercem efeito vasodilatador predominante, com mínima interferência na frequência cardíaca e na função sistólica, né? Sendo, por isso, mais frequentemente usados como medicamentos antihipertensivos. Já os não dihidropiridínicos, o verapamila e o diltiazem, ele tem um menor efeito vasodilatador e agem na musculatura e no sistema de condução cardíaca. Então, eles atuam diminuindo a pressão mais a nível cardíaco. E aí eles reduzem a frequência cardíaca, né? Podendo exercer aí, exercem efeitos antiarrítmicos e pode deprimir a função sistólica. Então, deve ser avaliado com cautela, né, a utilização desses fármacos, principalmente em pacientes que possuam alguma miocardiopatia, alguma insuficiência cardíaca, né? Então, avaliar com cautela. E nós temos aqui os inibidores da enzima conversora da angiotensina, também chamada de IECA. Seu mecanismo de ação principal é a inibição da enzima conversora da angiotensina 1, que converte a angiotensina 1 em angiotensina 2. A angiotensina 2 que é um potente vasoconstrictor. Além disso, os IECAs ele também pode reduzir a degradação da bradicinina, que é uma substância vasodilatadora. Aqui nós temos aqui a classe, né, dos medicamentos, dose diária habitual e a frequência. Coloquei esse quadrinho aqui a respeito de uma importante contraindicação dos IECAs, que são contraindicados na gravidez pelo risco de complicações fetais. E nós devemos monitorar mulheres em idade fértil que estejam fazendo uso de IECA. Nós devemos informar isso para elas, porque no primeiro sinal de gravidez elas devem suspender a sua medicação e utilizar outra. Nós temos também aqui os bloqueadores dos receptores da angiotensina 2, que são os BRA, que eles vão atuar onde? Bloqueando os receptores da angiotensina 2, né? Que é um potente vasoconstrictor, como eu já falei. Além disso, também a angiotensina 2 ela estimula a liberação de aldosterona, que é um hormônio responsável pela retenção de sódio e água. Também é contraindicado na gravidez, né, pelo risco de complicações fetais. Aqui está algumas medicações, dose diária e a sua frequência.
Beta-bloqueadores, muito famosos. Os beta-bloqueadores têm ação farmacológica complexa. Promove a diminuição inicial do débito cardíaco e da secreção de renina, com a readaptação dos barroreceptores e diminuição das catecolaminas nas sinapses nervosas. Então, atua em várias frentes. Temos aqui os não cardioseletivos e os cardioseletivos. Por que são chamados de não cardioseletivos? Porque eles podem atuar nos receptores adrenérgicos beta 1 e beta 2. E o que eles fazem? Os receptores beta 1 eles se encontram no coração e, quando bloqueados, vão atuar diminuindo a força de contração do coração. Só que, como eles são não cardioseletivos, eles também podem atuar nos receptores beta 2. E esses receptores beta 2 eles se encontram nos nossos pulmões e, quando bloqueados, eles promovem uma constricção do músculo liso, o que é muito ruim para pacientes asmáticos que possuem DPOC. Já os cardioseletivos, eles, como o próprio nome diz, cardioseletivo, eles vão atuar selecionando apenas os receptores beta 1. Chamamos a atenção aqui para o Carvedilol e o Nebivolol, que irão atuar nos receptores alfa 1 periférico, promovendo aí uma ação vasodilatadora. Por último, nós temos aí os simpatolíticos de ação central alfa agonista. Vão estimular os receptores alfa 2. Os efeitos bem definidos dessa classe são diminuição da atividade simpática e do reflexo dos barroreceptores, discreta diminuição na resistência vascular periférica e do débito cardíaco, ocorrendo também uma redução nos níveis plasmáticos de renina. Aqui nós temos a classe de alguns, a dose diária e a sua frequência. Importância clínica aqui para metildopa. Encontra sua principal indicação na hipertensão arterial durante a gestação. Como os IECA e os BRA não podem ser utilizados durante a gestação, então a metildopa é uma droga de escolha para as pacientes gestantes, pois é usada por um curto período da vida e apresenta o melhor perfil de segurança para a gestante e para o feto. Bom, pessoal, então depois de estudarmos as classes de medicações que podem ser utilizadas para o controle da pressão arterial, nós vamos agora estudar, através dessa tabelinha, quais as situações em que cada medicação deve ser utilizada e por quais tipos de paciente. Então vamos começar aqui com a monoterapia. O que significa a monoterapia? A monoterapia significa que o paciente ele vai precisar utilizar apenas uma classe de remédio para o controle da sua pressão. E quem são esses pacientes que vão utilizar apenas uma única droga? Bom, pacientes que foram classificados na estratificação de risco cardiovascular como sendo de alto risco, mas que possuem os níveis de sua pressão arterial como sendo pré-hipertenso, esses pacientes podem utilizar apenas uma classe de remédio para o controle da sua pressão. Mas aí você pergunta, mas Tiago, eles não são nem considerados hipertensos. Mesmo assim ainda precisam tomar medicação? Sim, porque eles foram classificados como sendo pacientes de alto risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Outro grupo de pacientes também que vão realizar apenas a monoterapia são aqueles pacientes que foram classificados como baixo risco e a sua pressão arterial foi classificada em estágio 1. Além disso, também nós temos alguns idosos, mas idosos é preciso a realização da avaliação bem mais detalhada. E quem são os remédios que nós podemos utilizar? Nós temos aqui aqueles que nós acabamos de ver. Os diuréticos, os bloqueadores dos canais de cálcio, o IECA, que são os inibidores da enzima conversora da angiotensina, os BRA, os antagonistas dos receptores da angiotensina 2 e os beta-bloqueadores. Só que os beta-bloqueadores, eles não são recomendados para o tratamento inicial de pacientes hipertensos. Como está aqui entre parênteses, os beta-bloqueadores eles só são indicados em condições especiais que nós vamos ver logo em seguida. Então, esse paciente, aqui que nós acabamos de falar sobre ele, ele vai necessitar utilizar apenas uma classe de medicação antihipertensiva, que pode ser qualquer uma
dessas daqui, certo, pessoal? Mas se porventura o tratamento para o controle da hipertensão desse paciente falhar, nós não conseguimos ter sucesso, então nós temos agora que utilizar a terapia combinada, que vai ser a utilização de 2 ou mais fármacos para o controle dessa pressão arterial. Então, além desse grupo de pacientes que porventura tenha falhado no controle da pressão arterial utilizando apenas a monoterapia, existe também esse outro grupo de pacientes aqui, que foram aqueles pacientes, né, que a sua pressão arterial foi classificada como estágio 1 e no risco cardiovascular foram classificados como sendo de risco moderado e alto. E existe também os pacientes que, quanto à sua pressão arterial, foram classificados em estágio 2 e 3. Então, esse grupo de pacientes aqui, eles já devem iniciar o seu tratamento de cara com uma terapia dupla ou tripla, uma terapia combinada com a utilização de 2 fármacos. Detalhe: no momento da escolha de sua medicação, nós não podemos combinar um IECA com um BRA. Ou nós utilizamos o IECA ou nós utilizamos o BRA. Nunca podemos utilizar os dois juntos. E aí, a outra droga de escolha vai ser um bloqueador do canal de cálcio ou um diurético. Beleza, pessoal? E aí nós temos aqui, ó, meta não alcançada. Suponhamos que esses pacientes também não tenham conseguido regular a sua pressão utilizando apenas 2 classes de medicação. Então nós vamos para a terapia tripla, utilização de 3 classes de fármacos. E quem é que nós podemos utilizar como fármaco? Ou um IECA, ou um BRA, nunca os dois, mais um bloqueador do canal de cálcio e um diurético. O paciente não alcançou a meta, a pressão dele continua alta, aí nós podemos passar para uma terapia utilizando-se 4 classes de fármacos, que pode ser alguns desses daqui, mais a combinação da espirolactona. Mesmo assim, se o paciente não alcançou a meta, nós podemos ainda adicionar aqueles fármacos mais especiais, como beta-bloqueadores, simpatolíticos centrais, alfa-bloqueadores e vasodilatadores específicos. Nesse caso aqui, pessoal, são pacientes mais delicados. E caso o médico clínico ele não tenha tanta segurança ou o paciente ele possua outras enfermidades mais sérias, esse paciente ele deve ser encaminhado para um cardiologista, para que o cardiologista possa realizar a melhor escolha terapêutica para o tratamento da hipertensão desse paciente. Referente aos beta-bloqueadores, está aqui, ó. Como os beta-bloqueadores são uma medicação que ela atua muito a nível cardíaco, então aqui, ó, os beta-bloqueadores devem ser indicados em condições específicas, tais como insuficiência cardíaca, pacientes pós-infarto agudo do miocárdio, pacientes que possuem angina, pacientes que precisam controlar a frequência cardíaca, mulheres jovens com potencial para engravidar. Então percebam que os beta-bloqueadores, como eu já falei, são mais utilizados para pacientes que já possuem alguma patologia a nível cardíaco. Então, para início de tratamento, nós devemos escolher algum desses daqui, né, com exceção do beta-bloqueador, que vai depender de algumas situações específicas. E antes mesmo de passar para uma terapia combinada, nós devemos fazer o quê? Tá aqui, ó. Então, nós vamos aumentando a dose daquela medicação que o paciente já toma até chegar na dose máxima. Uma vez essa dose não conseguindo solucionar ou equilibrar a pressão do nosso paciente para os níveis recomendados, vamos começar a estudar as várias formas das terapias combinadas que estão à disposição para os nossos pacientes. Beleza, pessoal? E para finalizar, nesse quadrinho preto aqui, pessoal, está o motivo pelo qual não podemos utilizar IECA ou BRA ao mesmo tempo. Combinação de medicamentos deve ser feita com medicações que possuem mecanismos de ação distintos, exceção para os diuréticos tiazida com poupadores de potássio. Então, IECA e BRA, eles vão possuir um mecanismo de ação quase que na mesma molécula, né? Então, eles vão, de certa forma, impedir que a angiotensina 2 ou seja formada ou que ela interaja com seu receptor. Então, a recomendação é para não utilizar os dois em conjunto, ou um
ou outro. Beleza, pessoal? Beleza, pessoal? Estou aqui de volta. E aí, gostaram da nossa aula? Se eu conseguir lhe ajudar, se eu conseguir agregar alguma coisa no seu conhecimento, deixa um like, se inscreva no canal e deixa algum comentário sobre alguma enfermidade que você quer que a gente venha abordar aqui no nosso canal. E lembre-se, nem só de pão viverá o homem, mas também de muito estudo. Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro.